todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Que bom ouvirmos isso. Que bom ouvirmos de Jesus a promessa de que nos recompensará por todas as vezes em que o defendemos e defendemos a sua igreja. A questão é que todos nós sofremos, vez que outra, a tentação de nos encolhermos, de termos medo do que vão dizer, do que vão pensar, e, portanto, a tentação de não darmos o testemunho de fé que Nosso Senhor espera de nós e que o mundo precisa. Nós sofremos a tentação de mudar de opinião religiosa ou moral por causa do ambiente, de acordo com o ambiente. Tentação de estarmos sempre do lado que parece ser o mais forte ou da maioria. E por isso, sermos progressistas com aqueles que parecem progressistas, sermos conservadores com aqueles que parecem conservadores, sermos até mesmo fervorosos na igreja, mas quem sabe despudorados com os sem vergonha. Até podemos ser mesmo tentados a valorizar essa atitude que podíamos chamar de camaleão, de mudar a cor conforme o ambiente, e trocar esta atitude por outros nomes mais arredondados, como atitude política, atitude diplomática, atitude prudente, ou até jogo de cintura. Mas, meus amigos, assim comprometemos a nossa coerência. Assim não somos fiéis a Nosso Senhor e não estaremos dando testemunho dele. Não podemos ficar em cima do muro pelo medo de perder alguma oportunidade ou de parecer diferente dos outros e destoar da turma, ou por medo de sermos taxados de piegas, de carolas ou antiquados. Não podemos, meus caros, aumentar o grupo dos indefinidos e indiferentes, para não dizer, às vezes, dos covardes. Não podemos. Trairíamos a nossa fé. Haverá verdadeira omissão culposa quando deveríamos falar e ficamos em silêncio. Ou tomamos uma atitude escorregadia e ambígua pelo medo do que vão dizer, do que vão pensar. É precisamente nessa hora que Nosso Senhor esperava o nosso testemunho. O cristão, todos nós, devemos rechaçar esse medo de parecermos diferentes, por vivermos e pensarmos como discípulos de Cristo, como filhos de Deus. Devemos rechaçar esse medo de termos a conduta mal entendida ou claramente repelida. Deixar-se levar por isso é deixar-se levar por aquilo que chamamos respeitos humanos, que é dar mais valor ao juízo dos homens do que ao juízo de Deus. E importa tudo dar mais valor à opinião de Deus do que a opinião dos homens. Quem ocultar sua personalidade cristã por causa do ambiente pagão, dobrou os seus respeitos humanos. E é merecedor das palavras de Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. E como não queremos que Nosso Senhor nos rechace do reino de Deus, como não queremos ser envergonhados diante do Senhor, vamos tomar a nossa atitude. Temos que estar comprometidos com Jesus Cristo e com os valores de Jesus Cristo, com a verdade do Evangelho. E jamais confundir mansidão, paciência ou prudência
com covardia, com falta de convicção, ou com até mesmo astúcia de aproveitador. Para aproveitar alguma coisa, trai o Evangelho. De jeito nenhum. Meus caros, tenhamos convicção de que vivemos numa época em que é mais necessário ainda dar testemunho. Porque muitos ambientes, colégios, universidades, famílias, se paganizaram. Essa é a verdade. E há que dar testemunho. Há que proclamar com a vida e com a palavra uma verdade do Evangelho sem ambiguidades. Porque a mentira e a confusão estão imperando. E cabe a nós, nos ambientes em que vivemos e com as pessoas que convivemos, dar esse testemunho. Por isso, são prioridades para um bom cristão a sua doutrina, a doutrina da fé, as normas morais, a retidão de consciência no exercício da profissão ou na hora de viver os negócios, o namoro, o casamento. São essas as nossas prioridades. E temos que dar testemunho disso. Uma coisa é certa: do bom testemunho, do bom exemplo, nunca nos arrependeremos. Agora, arrependimento teremos sim do mau exemplo. Aquilo que a Sagrada Escritura chama de escândalo, que é fazer com que os outros tropecem pela nossa atitude, pela nossa omissão. Para vencermos essa tentação terrível dos respeitos humanos, há uma receita muito simples ao nosso alcance: ter presença de Deus. Ou seja, nos darmos conta, porque todos sabemos que Deus está presente, ou todos estamos presentes a Deus. Não sabemos isso. Mas ter isto muito atual na nossa consciência e nos fixarmos mais no que Deus diria de mim se eu fizesse isto, do que os outros diriam de mim. A opinião dos outros é muito relativa, é muito instável, e muitas vezes aqueles que pensávamos que iriam nos criticar são aqueles que vão se converter. Muitas vezes acontecerá isso. Uma só coisa, portanto, deve importar-nos: a opinião que Deus tenha de nós e das nossas obras e das nossas palavras. A opinião dos outros em muito segundo e terceiro lugar. Porque a opinião de Deus, essa é a que vale, permanece para sempre. A dos outros passam e mudam. Não somos melhores quando nos elogiam, nem somos piores quando nos criticam. Somos unicamente o que somos diante de Deus. O que Deus pensa de mim. Isto que deve contar. Lembremos, portanto, meus caros, ter presença de Deus. Saber que Deus está me vendo e esperando a minha atitude, a minha resposta. Não está caçando-me, mas Ele está, sem dúvida, atento, numa presença amorosa e disponível a me dar a sua graça para que eu possa atuar com retidão de consciência. Lembremos, o juízo dos homens é superficial. Deus é que vê o verdadeiro, e seu juízo dura a eternidade. Temos que agir na vida e falar, tendo Nosso Senhor presente em nossas obras, que terão alcance eterno, que alguma vez não serão entendidas por aqueles que nos odeiam. Importa que Deus entenda. Como dizia São Paulo, eu tenho quem me julgue. Deveria, portanto, acontecer conosco aquilo que é afirmado hoje, que todos ouvíamos há pouco no Salmo de Meditação. Meu zelo e meu amor por vossa casa, Senhor, me devoram como fogo abrasador. Deveríamos ter esse santo zelo, esse santo amor pela verdade de Deus. Deveríamos lembrar sempre as palavras de Nosso Senhor: não tenhais medo. Tantas vezes Jesus diz no Evangelho, pois na hora de dar testemunho dele, lembremos disso: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, daqueles que criticam,
daqueles que riem. Não tenhais medo. Mas não podem matar a alma. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, diz Nosso Senhor. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, repete Jesus. Portanto, confiemos. E confiar é o exercício máximo da humildade. Confiar, que deve reverter em 2 atitudes. Primeiro, pedir ajuda de Deus. Pedir ajuda de Deus para dar bom testemunho. E se sabemos que vamos participar de uma reunião, de um encontro, de um momento que é mais, talvez seja mais difícil dar testemunho, pedir, Senhor, me ajuda. Rezar antes da oração do Espírito Santo, para que Ele fale. Confiemos, rezar. E em segundo lugar, recomeçar sempre. Confiança que Deus é misericórdia e quer que façamos a sua vontade para que nós sejamos felizes neste mundo e no outro. Porque, afinal de contas, diante do testemunho que temos que dar no mundo, não podemos esquecer daquela opção de desistir de ser cristão ou de ser cristão mesmo. Não há outra no meio. Nosso Senhor não quer cristãos pela metade. Cristãos que, 1 hora por semana, são cristãos e no resto da semana esquecem de Jesus Cristo. Todos nós deveríamos dizer a Nosso Senhor, como Pedro: Mestre, Jesus, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna.